Exponential Connections. Eu queria dar bem-vindas para o Wagner Lopes, ele é Country Manager do South Summit Brasil. Quem não conhece, é um evento internacional e aqui no Brasil ele ocorre em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E esse ano teve um tema bem importante, né, que foi para além da resiliência. Estou traduzindo aqui, tá, Wagner? Depois você vai contar mais detalhes aí para a gente. E foi um tema bem importante, porque todo mundo acompanhou, né, o que aconteceu, as tragédia, né, climática que eles passaram e como eles trouxeram esse evento, Cais Mauá e tudo mais. Eu não vou dar mais nenhum spoiler, eu vou deixar para o Wagner. Wagner, muito obrigada por estar presente aqui e poder compartilhar aí toda essa experiência com a gente. Obrigado, Andréa e Ricardo pelo convite. De fato, né, foi uma edição super especial esse ano. Com o tema da resiliência na tagline do evento, eu acho que a gente tem bastante para dividir assim, com o pessoal sobre essa nossa, especialmente essa quarta edição e o que o tema resiliência e a própria questão das mudanças climáticas impactou na construção do evento e da nossa própria visão de inovação. Oi, Wagner. Então, assim, o que a gente queria, né, debater isso com você, né? O South Summit desse ano, 2025, ele foi baseado, como a gente fez na introdução ali, né, Beyond Resilience, né, e mostrando muito bem, né, como foi a resiliência, né, do povo gaúcho, né, em superar toda essa questão climática que teve lá, um desastre climático muito forte, mas a perspectiva de ir além, né, da resiliência. Então, a gente queria que você contextualizasse um pouco o próprio evento, né, e também essa ideia do Beyond Resilience, e como você vê a inovação nesse processo de trazer, né, superar as dificuldades, tudo que aconteceu, né, no estado, e como a inovação também está preparando para essa visão do futuro de esse novo normal, né, que é a realidade mesmo que nós estamos enfrentando agora. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de realmente estar no evento e a gente viu tudo que aconteceu lá com o Cais Mauá e como vocês conseguiram transformar, né, o local para poder receber todo mundo, para poder receber o evento. Então, a gente também acompanhou, né, toda essa resiliência aí realmente de vocês. Então, agora eu passo a palavra para você, tá bom? Obrigado, gente. Pois é, né, a resiliência, ela não ficou só no nome esse ano, ela foi colocada em prática pelo menos 2 vezes, né? Mas a gente ficou muito feliz com o resultado, né, dessa quarta edição de South Summit Brasil, né? Trazendo um pouco de contexto, o South Summit ele é uma marca internacional que nasceu na Espanha em 2012 e que vem desenvolvendo desde então um projeto de impacto, de propósito, que começa no ecossistema de inovação espanhol, cresce ao longo de 10 anos, atraindo a atenção de investidores, de startups, de grandes empresas, não só da Espanha, mas da Europa como um todo, e se consolida hoje como uma das principais plataformas de conexões para a geração de negócio nesse entorno de inovação e tecnologia. Está entre os grandes eventos de inovação da atualidade. Em 2022, a gente traz este evento para o Brasil através de uma parceria público-privada entre o Grupo FOR, que é o grupo do qual eu faço parte, e o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é co-realizador do South Summit Brasil. Realizamos 4 edições no país. A edição desse ano, uma edição super simbólica, já vou contar um pouco mais, né, do porquê, que recebeu cerca de 24 mil pessoas de 62 países diferentes, 3 mil startups, mais de 900 investidores, 1.000 profissionais de imprensa cobrindo o evento. Então, realmente, o South Summit Brasil rapidamente se consolidou como um dos pontos de encontro do ecossistema de inovação. E essa edição de 25, a quarta edição do South Summit, ela foi muito especial, porque, primeiro, ela foi confirmada no ano passado, logo depois das inundações que destruíram o estado do Rio Grande do Sul. Eu moro em Porto Alegre, né? Estou em Porto Alegre, sou gaúcho, e no ano passado a gente se viu como protagonistas de um filme de terror, assim, que assustou o estado inteiro. Foi 96% das cidades do Rio Grande do Sul foram impactadas em alguma medida pelas inundações. Foi o maior evento climático em termos de área
geográfica da história do país. Não foi em termos de vidas perdidas, mas em termos de impacto econômico. Foi o maior evento climático extremo, né, que o Brasil já viu, e uma cena de filme, assim, dos piores que a gente viveu na prática. E a quarta edição ela foi confirmada logo depois das inundações. Então, primeiro, o evento sobreviveu em alguma medida, na verdade, em alguma medida não, né? Nós fomos impactados pelas chuvas, porque a nossa casa em Porto Alegre, que é o Cais Mauá, a zona portuária, ela ficou durante 30 dias submersa. Tivemos aí um prejuízo milionário com esse local, mas em nenhum momento a gente duvidou e questionou o cais como a casa do Salt Summit e a própria realização da quarta edição, assim como o governo do estado, a prefeitura e todos os atores envolvidos em nenhum momento questionaram se fazia ou não sentido realizar a quarta edição no momento que, né, o estado estava passando por uma catástrofe, né, no momento de calamidade. E essa convicção ela vem muito da visão nossa e dos nossos stakeholders e parceiros de que a inovação ela é também um vetor de desenvolvimento social, econômico. O Salt Summit ele nasceu em 2012, fundado pela Maria Benjumea, que é uma espanhola incrível, assim, a nossa fundadora, acreditando na inovação como um motor de desenvolvimento econômico e social e de impacto na sociedade. Tanto que o Salt Summit foi criado não como um negócio, mas como um projeto que visava abrir uma via de desenvolvimento para um país que em 2012 estava praticamente quebrado, né? Espanha, Portugal, alguns países europeus em crise financeira, né? Aquela grande crise que atingiu a Europa, e com taxa de desemprego de 50% entre a população jovem, né? Então, o Salt Summit ele nasce com um projeto de propósito, de impacto. Ele vem para o Brasil com esse objetivo, e a gente segue dando continuidade a isso. E na quarta edição, ele, no ano anterior, é confirmado depois da maior catástrofe que o Estado já vivenciou. E ainda se não bastasse isso, este ano, uma semana antes da quarta edição, a gente sofre com um ciclone praticamente, né, uma tempestade com ventos de 120 km por hora que destroem 70% da estrutura temporária do evento que estava sendo montada há 20 dias. E a gente estava 9 dias da quarta edição. Tivemos aí também uma força-tarefa gigantesca, né, da equipe, dos parceiros, do governo, da prefeitura, para colocar o evento de pé. E como resultado, assim, tivemos uma edição incrível que todos os aspectos, pesquisa, NPS, foi a melhor das 4 edições, ainda passando por todos esses eventos e desafios gigantescos, né? E quando a gente fala de evento climático extremo, a gente tem lugar de fala para falar, porque passamos por um esse ano. No ano passado, em março, também o evento precisou, ao final do primeiro dia, ser evacuado por conta de uma tempestade também que se aproximava e que acabou não se confirmando. Então, o Salt Summit, ao mesmo tempo que a gente pauta, e esse ano nós pautamos o tema da resiliência com a tagline do evento Beyond Resilience, porque justamente a gente queria provocar um momento de discussão, entendendo que a gente não tem como não olhar para essa temática, e não só do ponto de vista climático, né? Tem um livro do Nassim Taleb, que é o Antifrágil, que ele traz muito essa visão, que vai até de resiliência, né? A antifragilidade é em relação a você sair mais forte ainda de eventos extremos, e foi isso que a gente propôs com a quarta edição, né? Como que a gente consegue discutir caminhos para construir não só cidades e estados resilientes, mas empresas, mas organizações resilientes, porque eventos extremos, sejam eles climáticos ou não climáticos, como alguns desses riscos que a gente viu aqui, eles parecem serem cada vez mais constantes, e a gente acredita que organizações, empresas, governos, países que estarão preparados para lidar com esses eventos certamente terão mais chance de ter perpetuidade e sobreviver num mundo que está muito estranho, no mínimo, aí do ponto de vista climático, ainda já num estado quase da UTI, né? Então, a gente acredita que, e essa é uma fala do prefeito de Porto Alegre, né, que inovação
só inovação quando ela traz impacto social. A gente, enquanto uma plataforma de conexão ao evento, a gente acredita muito nisso também. E desenvolve uma série de ações para que a inovação ela transborde esse ambiente corporativo, que ele é uma parcela pequena da sociedade que a gente está inserida, né? E como a gente traz grupos marginalizados, grupos que não teriam acesso a um evento corporativo de ticket médio alto para dentro dessa discussão, porque a inovação ela não pode estar restrita só a uma bolha corporativa, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala de inovação para resolver esses desafios que a gente encontra, a gente tem um caso muito interessante, por exemplo, da vencedora da competição de startups internacional que o Salto Summit roda lá em Madrid e aqui no Brasil também, e a vencedora da competição desse ano foi uma startup chilena-americana que desenvolve soluções e tecnologias para produtos né, uma série de produtos que buscam substituir o plástico com alto nível de P&D, alto nível de utilização de uma espécie de chat GPT de moléculas que ajuda a modelar o melhor produto para determinadas situações, e foi a startup vencedora, né? Tivemos 2.000 startups na competição e a vencedora foi a gente pode chamar de uma Climate Tech, né? Que está trabalhando para resolver desafios climáticos, né? Que são globais. Então, aqui a gente tem um caso clássico de inovação, impacto na veia, né? Ajudando a resolver um problema que é o problema do plástico, que do ponto de vista de ecossistema, né? De clima é um material muito danoso, assim, e ao mesmo tempo a gente tem visto uma série de startups e soluções com inovações de impacto social também, e o próprio Salto Summit com ações nesse sentido que são transformadoras, né? Então a gente fica muito, muito feliz aí de participar desse momento e também de abrir espaço para esse tipo de negócio aqui no país. Wagner, acho que assim, a gente vivenciou, né, vários momentos das situações do Rio Grande do Sul. A gente não é gaúcho, mas gosta muito do Rio Grande do Sul, tem muitos amigos também, e a gente sentiu muito isso e viu, né, como a cultura, né, faz diferença também, né, para você estar resiliente, para você achar caminhos diferentes, né, e a conexão, né, que é uma proposta exatamente do Salto Summit também, né, de promover a conexão global, né, e local e no país também, né, em buscar, né, essas soluções, porque realmente a inovação e essas soluções elas passam por esse processo, né, de colaboração, de entendimento e de aprendizado, né. Então, e a gente ficou muito tocado porque é esse olhar, né, eu não quero resolver o problema de hoje, passou, acabou, eu não vou olhar mais para ele. Na verdade, é um problema que vai recorrer, né, ele vai estar presente na nossa vida, no calor, com mais chuva, com mais frio, enfim, né, é extremo realmente o climático, então a gente precisa estar preparado para essa visão, né, então as organizações, os governos, os cidadãos, as cidades, né, terem essa perspectiva, né, da inovação nesse aspecto. É, né? A realidade, né, é a nossa realidade agora e não tem mais como voltar, né, a gente tem que olhar para frente aí e transformar o futuro aí da melhor maneira. Exato. E se permite só um comentário, assim, acho que esse tema dos eventos climáticos extremos, eles têm um impacto sistêmico em vários segmentos do mercado que ele é muito forte, assim. Então, desde construção civil, né, como a gente constrói edifícios, casas que resistirão a inundações, a eventos extremos, até o mercado de seguros, né, como as seguradoras se preparam para atuar num contexto, por exemplo, de sinistro no Rio Grande do Sul, que tinha milhares de casas impactadas, né? O agronegócio, que é super exposto e foi destruído também em parte aqui no estado, né? Como é que a gente recomeça, mas não recomeça da mesma forma, porque esses eventos eles poderão, né, deverão ser mais frequentes enquanto a gente não corrigir o rumo climático do planeta. Então tem um impacto econômico também que ele precisa ser discutido, né? E a inovação e a tecnologia, elas ajudam a pensar em soluções para esses questionamentos. Não.